Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vlog de leitura aqui no canal, mais um vlog especial da Spooky Season. E para hoje eu vou começar esse livro aqui chamado Wickedly Yours. É de uma autora que eu li o livro ano passado. Esse no caso é o segundo volume da série. O primeiro, como eu disse, eu li ano passado e gravei vlog de leitura para vocês. No caso, o que eu tô falando é esse aqui, Spooky Yours. Ele foi o meu livro favorito do ano passado, da época do Halloween, porque era um romance perfeito que tinha muitos elementos do Halloween, do Dia das Bruxas, muitas atividades também. O casal me agradou muito, a forma com que eles foram desenvolvidos, então tudo me interessou muito. Como eu disse pra vocês no final desse outro vlog, eu pretendia ler esse segundo livro, só que eu não li ano passado e deixei pra esse. Então é o que eu vou fazer, eu vou ler esse daqui então. Ele é, enquanto que aquele livro acompanha uma garota e um garoto, aqui a gente também vai acompanhar, mas eles são parentes daqueles lá. Então, a protagonista daqui é irmã da protagonista de lá e o protagonista daqui é irmão do protagonista de lá. Então está tudo ali em família. Eu tô bem curiosa para ver o que vai acontecer nesse livro, já que no livro passado já deram algumas indicações do que ia acontecer entre esse casal. Então eu tô bem ansiosa para ver como as coisas vão se desenvolver. Eu espero muito que tenha todos os elementos de Halloween que teve naquele. Espero que continue com o mesmo modelo de escrita que eu gostei muito, como eu disse pra vocês. Me cativou muito, foi uma leitura muito boa. Aquele livro era menor do que esse, aquele, se não me engano, tinha menos de 300 páginas, esse daqui tem 350, 360. Então eu vou demorar um pouco mais pra finalizar essa leitura. Mas aí eu vou atualizando vocês conforme eu vou avançando. Eu espero muito gostar desse livro tanto quanto eu gostei do outro. E em breve eu converso com vocês sobre a minha leitura. Bom, pessoal, meu plano inicial era gravar pra vocês só quando terminasse o meu primeiro dia de leitura. Mas eu mudei enquanto eu tava lendo, porque eu cheguei numa parte que eu acho que é interessante eu já conversar com vocês sobre o que aconteceu. No caso, eu só fiz um sprint de leitura, eu ainda pretendo ler durante a noite, mas eu vim conversar com vocês sobre o que aconteceu até agora, porque eu considero que as partes que eu vou ler, as cenas que eu vou ler agora já fazem parte de uma segunda divisão do livro. Vocês vão entender o que eu quero dizer com isso. Bom, então o livro se passa ao mesmo tempo que do meio pro final de Spooky Yours, que eu mostrei pra vocês que é o primeiro livro da série. Então revemos cenas pela visão da Luna e como o Zayn, que é o parceiro dela ali no livro, reagia às escolhas do seu irmão. Isso é interessante, mas ruim ao mesmo tempo, porque eu tava ansiosa pra ver como vai ser a vida de casal da Luna e do Zayn. Mas como no anterior a gente não fica sabendo exatamente como o casal se conheceu, então são algumas curiosidades a mais. Logo nesse começo a gente tem vários trechos descrevendo o Halloween, então pra mim a alegria seria tão representativo quanto o primeiro do ano passado. Além dessas descrições, das decorações e das atividades, o livro também se passa em uma comunidade de bruxas, então deixa tudo mais temático. E assim como no livro anterior, a gente tem capítulos narrados pelos dois personagens principais, que são a Luna e o Zayn. Eles são opostos dos seus irmãos, já que o Zayn é mais sombrio e tem uma liderança nata, e a Luna é bem mais ousada do que a Willow, que é a protagonista do outro livro. Eles dois já criam uma química bem interessante desde o início, e só o Zayn sabe que eles são parceiros aqui nesse começo, então ele sempre espera alguma ação da Luna, apesar dela já sentir que tem alguma coisa diferente na relação dos dois.
Falando sobre a Luna, então, ela quer algo diferente da realidade que ela vive, tendo a sua confeitaria, e ela se sente mal com isso, já que ela fez de tudo para conquistar o que ela tem, e levou a sua irmã por esse caminho também. Porque como eu conversei com vocês no vlog de Sparkle Yours, elas trabalham juntas na confeitaria da Luna, então ela se sente um pouco culpada nessa questão de ela querer mudar de vida, mas ao mesmo tempo ter tanta relação da vida dela com a irmã. Mas eu já sei que, pelo livro anterior, que ela vai ter a oportunidade de ir pro reino do Zain e vai querer viver lá, que é justamente essa tal segunda parte que eu falei pra vocês que meio que vai começar agora. Então por isso que eu achei interessante já conversar sobre o que aconteceu agora, porque de onde eu parei, que é a página 99 pra frente, já vai ter um período em que ela vai viver por lá. Então eu já consideraria uma parte diferente da que eu li até agora, que trata muito desse finalzinho de Sparkle Yours. Já falando sobre o Zain, ele luta contra tudo que ele foi ensinado. O pai dele não dá escolha para as parceiras, toma decisões para sua satisfação e não tem empatia, e ele espera que esse filho mais velho também seja assim. Só que o Zain quer ser diferente, dar uma escolha à Luna e esperar ela se apaixonar por ele e não apenas forçar ela como seu pai deseja que ele faça. Bom, então conversando com vocês sobre mais ou menos o que eu li até agora e sobre a relação do casal, depois de um tempo que eles estão se encontrando periodicamente, a relação deles estava se tornando um pouco mais séria e em mais ou menos 23% ela fica magoada porque ela descobre que ele é um ser considerado maligno, assim como o irmão dele, e não contou a ela. Ele diz que por eles terem ficado juntos ela tá meio que marcada por ele, e alguns seres ruins podem vir atrás dela para atingir ele, então eles resolvem fazer um acordo da Luna ir morar com ele no reino dele por um tempo e fingir ser a esposa dele para ela ficar protegida. Então é justamente nessa parte que eu parei, dessa troca de realidade da vida da Luna. Ela já estava querendo isso de certa forma, mas não nessas circunstâncias, por isso que eu tô bem animada para ver como isso vai acontecer e como a relação deles vai ser daqui pra frente, porque eles já estão bem próximos, eles já se gostam bastante e eu tô em mais ou menos em 28%, então eu ainda tô bem no início, ainda tem muitos capítulos e muitas coisas para acontecerem, eu não sei o que esperar daqui pra frente, mas eu acredito que vai ter alguma, além da relação deles e de como ela vai viver nesse novo reino, eu também acho que vai ter alguma coisa sobre o pai do Zain e do Demian, que pode ser alguma coisa interessante aí pra frente. Então, como eu disse pra vocês, uma nova fase vai começar no livro agora, mesmo que o livro não seja dividido por partes, mas eu acho que tem um pouco disso aqui. Então, assim que eu tiver mais coisas interessantes pra conversar com vocês sobre a vida dos protagonistas, eu volto e conto tudo. Bom, pessoal, vim conversar com vocês mais ou menos de onde eu parei da última vez que eu conversei, que era na página aqui 98, 99, até a 248 para atualizar vocês. Como vocês puderam perceber, é um período bem grande, são mais de 100 páginas que eu vou conversar com vocês agora, mas de onde eu parei de conversar com vocês, a história não me cativou muito, não aconteceram muitas coisas e às vezes eu me peguei lendo um pouco sem vontade. A fluidez e a curiosidade que eu tive com Sparkle Yours, que é o primeiro livro dessa série, não se repetiu aqui. Isso porque a história fica meio parada e as problemáticas são bem repetitivas. Essa nova fase do livro que eu disse pra vocês, com a Luna morando no reino do Zain, não teve nada de especial, apenas ela com dificuldade de saber o que ela quer pra si e o que a relação do casal é, na verdade, e apesar dela ser usada, ela é muito insegura, principalmente quanto aos poderes de bruxa dela que não se desenvolveram. Isso é o que eu fiquei mais intrigada de ver aonde vai dar, porque como eu disse, o enredo tá bem parado e sem nada cativante, a relação do casal continua a mesma, os capítulos narrados pelo Zain também só focam na Luna, nas dúvidas sobre a relação do casal. E aí só depois de um tempo assim, finalmente vem um casamento deles. Eles se casam e a partir daí tem muitos momentos de casal juntos. Então tem muitas cenas do tipo que eu não gosto. E também informações que o Zain decide contar a Luna ali sobre a parceria deles, sobre algumas coisas do passado dele. Mas o que mais foca aqui nesse livro é justamente esses momentos de casal que, como eu disse pra vocês, eu não gosto.
E eu já comentei isso com vocês em outros vídeos aqui no canal, inclusive nesse daqui, boa parte do livro é só disso, então por isso que tá bem desinteressante pra mim. Bom, voltando ao enredo, essas informações são sobre eles serem parceiros, como eu disse pra vocês, sobre a vontade e a necessidade do Zayn de ter um herdeiro, mais sobre a mãe dele, o seu passado, e os mais interessantes que são a facilidade do acesso e da expansão do poder de ambos e a missão do Zayn de tomar o reino do seu pai. Sobre a expansão de poder, o Zayn tem pleno uso dos seus, mas como eu disse pra vocês, a Luna tem dificuldades desde sempre e agora ele tá ajudando ela a acessar isso da melhor forma. Já sobre a tomada de poder, é uma coisa que não tá clara ainda e o que precisa ser feito, mas eu sei que é uma coisa mais agressiva, que o Zayn precisava da Luna pra isso, que ele se prepara para esse momento há muito tempo e o que mais desperta minha curiosidade no momento, por isso que eu resolvi fazer a pausa aqui para conversar com vocês. Provavelmente eu só vou conversar com vocês agora de novo quando eu finalizar, para contar o que aconteceu, principalmente sobre esses aspectos que eu disse que eu tô mais curiosa, que principalmente é a tomada de poder e também parte de como a Luna vai desenvolver os poderes dela de bruxa. Bom, pessoal, finalizei a minha leitura de Wickedly Yours e eu vim conversar com vocês sobre o que aconteceu da página 248, que foi aonde eu parei de contar para vocês até ali o que tinha acontecido, até a 345, que é mais ou menos a página final. Essa última parte aqui da minha leitura foi ainda menos cativante do que a segunda. Como eu disse pra vocês, no primeiro dia eu tava animada porque eu esperava que fosse acontecer, seguir os mesmos moldes do primeiro livro, que foi o meu livro favorito de Halloween do ano passado. Conforme o tempo foi passando eu percebi que seria diferente, mas eu ainda tinha esperança de ser um diferente que eu gostasse. Nesse segundo take que eu conversei com vocês por último, eu disse pra vocês que a história tava bem menos cativante, tinha muitas cenas de casal e tinha partes que eu me pegava lendo bem sem vontade. E essas páginas finais não foram diferentes e até pioraram um pouco a minha experiência de leitura, porque depois desse período do casamento que eu contei pra vocês, vem a lua de mel, onde o casal tenta ter um filho, que aparentemente vai fazer diferença na tomada de poder do Zayn e treinar as habilidades da Luna. Então esses dois aspectos já começam aqui nesse dia de leitura. E eu esperava que isso fosse ter um desenvolvimento, mas assim como eu disse pra vocês, a lua de mel dele estava acontecendo. Então todas aquelas cenas que eu não gostava se repetiram muito aqui e foram a maioria dessas páginas. Então teve muitos capítulos que foram só disso e eu tive que pular porque não tinha nada de interessante, não tinha nada de alguma informação, alguma coisa que me cativasse a ler. Então foi um período bem chato. Muitas páginas se passam somente nisso e só depois de muito tempo que algo vai acontecer. Em pouco tempo a Luna é sequestrada pelo pai de Zayn, ele vai atrás dela, promete que vai se vingar do pai e ele e a Luna juntam seus poderes para acabar com ele e com isso a Luna se desgasta muito, precisa de um médico e descobre que ela tá grávida de gêmeos. Essas coisas que poderiam ser um pouco mais desenvolvidas e tomar mais capítulos foram muito rápidas e as coisas desinteressantes e que não precisavam de tantos capítulos, que foram as cenas de casal, duraram muito. Então pra mim foi uma coisa desproporcional, porque as coisas realmente interessantes do livro, que tinham a ver com o enredo e com a trama, foram bem mais rápidos e passaram muito mais rápido do que cenas desnecessárias. Como eu disse pra vocês, o maior problema da história antes era a enrolação do enredo, não tinha nada acontecendo efetivamente, mas agora, além disso, eu não gostei justamente dessas quantidades desnecessárias de casamento, e esse final foi bem apressado. É uma pena mesmo que tudo que eu esperei que fosse ser semelhante a Wickedly Yours não foi, e eu não gostei nem metade do que eu adorei no primeiro volume. No último capítulo e no epílogo também é só enrolação e a única coisa que acontece é um pouco mais de desenvolvimento da gravidez da Luna. Então a gente conhece um pouco mais dos filhos dela com o Zayn, também um pouco da personagem que era a protagonista no outro livro, mas também é uma coisa que não cativa muito, não é uma coisa muito interessante.
Então, essas páginas finais aqui diminuíram ainda mais a minha empolgação com essa leitura, infelizmente, porque eu tinha muitas expectativas com ele, como eu já conversei com vocês várias vezes nesse vlog, e elas com certeza não foram atendidas. Ainda assim, eu não me arrependo da minha escolha de ter gravado esse vlog de Weekly Yours para vocês, principalmente porque eu tinha gravado do primeiro volume no ano passado, e eu acho interessante quando um canal tem vídeos de vários livros da série, como eu fiz, por exemplo, com Corte de Espinhos e Rosas, que eu já gravei para vocês alguns vlogs, e também estou gravando de O Mágico de Oz, então eu acho interessante essa continuidade da série aqui no canal. E aí já fica aqui registrado para vocês o que eu achei desse livro, mesmo que eu tenha esperado tanto por causa do primeiro e tenha me decepcionado, ainda assim foi uma experiência interessante conversar com vocês sobre tudo o que aconteceu aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, não se esqueçam de curtir, de comentar suas opiniões, de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque a gente ainda tá na Spooky Season e ainda tem vários vídeos legais e temáticos para saírem por aqui. Até breve!